Aí pronto, comecei a gravar. Pessoal, tô aqui com o Red e vocês já conhecem do podcast que a gente fez junto, que aliás é uma das coisas que eu me orgulho muito de ter feito na vida e que eu guardo com muito carinho. O podcast que eu fiz com você, com o Sr. Joe, são tesouros aí que eu guardo. Ontem. Eu também guardo. Foi uma experiência muito massa. Te convidei aqui porque tem muita coisa que eu quero deixar registrado nesse canal, mesmo que algumas pessoas não concordem e não gostem, é uma coisa que eu quero fazer por mim, né, para que eu tenha feito isso. E falar sobre aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e as repercussões que isso tiveram. Que esteve, aliás. E aí, assim, eu vou começar pelo final, porque eu fiz uma pequena pauta aqui do que eu gostaria de falar. E aí a última pergunta que eu lembrei de colocar aqui é por que eu vou fazer um vídeo falando de uma revolta americana, sendo que eu sou brasileiro e eu podia estar preocupado com esse monte de coisa que a gente tem para se preocupar no Brasil. E a minha resposta lá morreu um cara pela polícia, não foi o único, não foi o primeiro, não será o último. Aqui acontece todos os dias, só que os nossos casos aqui eles não ganham a visibilidade que teve lá. Então, basicamente, eu estou me aproveitando de uma cena que gerou uma comoção enorme, que gerou quebradeira, que gerou uma série de protestos, porque aqui a gente não tem esse tipo de caso. Então, eu poderia falar que um jovem foi morto na periferia, assim, já que ninguém na sociedade está falando sobre isso, a gente não tem a oportunidade de causar essas reflexões que eu quero colocar aqui com esse vídeo. Então, basicamente, sobre isso. E aí eu vou colocar as minhas pautas, eu vou, inclusive, contar uma historinha aqui que eu inventei agora. E eu quero que você escute e que depois você me diga o que você pensa. O pessoal gosta muito das analogias que eu faço do BDO com a vida real, e o que eu pensei foi um negócio mais ou menos assim. Você tem diferentes classes no BDO, e em Calpheon, assim, goblins convivem com chais e gigantes, e aí vai um gigante lá e pega um goblin e taca o joelho no pescoço dele, e sufoca o goblin até a morte. Como que uma chai se posiciona em relação a isso? Ela não é Goblin, ela pode manifestar a indignação do uso de força de uma classe, nesse caso do nosso exemplo, da nossa analogia, fisicamente mais forte. A Shai, ela tem o direito de se manifestar pedindo justiça, e na verdade não só tem, como ela tem a obrigação de fazer isso, como cidadã de Calpheon ou de qualquer reino que seja. Porque se você silencia, você pode até não ter poder para mudar tudo. Uma Shai, ela pode até não ter amigos suficiente, ela pode não ter uma massa, ela pode não ter riqueza suficiente para acabar com aquilo, mas no mínimo, ela precisa demonstrar indignação. E quando ela demonstra indignação, ela não está sendo de esquerda ou de direita, ela não está sendo partidária do partido X ou de um partido Y. Eu queria poder falar que ela é humana, mas ela é Shai, né? Mas assim, no mundo real, a gente estaria dizendo que essa é uma obrigação que a pessoa tem como humana, e infelizmente, tanto racismo como direitos humanos foi uma coisa que acabou sendo apropriada e utilizada nessa polarização. Quero contar um caso do porquê estar aqui também, e de como que um Shai amarelo pode se posicionar. Eu vi um post, inclusive eu coloquei na minha timeline lá no Facebook. Um dos caras que estava um dos policiais que estava lá era de origem asiática, e o sobrenome dele era muito... Eu vi o texto que você compartilhou lá. Exato. Esse cara, pelo som do nome dele, ele só pode ser chinês, eu não acredito que seja coreano, e japonês com certeza não é. O nome dele era Tou Tao, alguma coisa assim. E esse Tao, ele é um nome muito comum, é um nome muito comum, assim como na Coreia, quase todo mundo chama Kim. Estou sendo meio banal aqui, mas só para dar um exemplo. E o que aconteceu? Nos protestos, eis que um monte de gente com esse sobrenome começou a ser hostilizado.
Porque é a mesma coisa quando algum assassino no Brasil se chama Tanaka, de repente todo Tanaka, que é o sobrenome mais comum no Japão, o Suzuki, vai começar a ser hostilizado por que as pessoas que estão sofrendo aquela dor, elas tentam extravasar e tentam alcançar o culpado, embora não consigam. E o post dessa mulher eu achei muito inteligente, no sentido de você poderia iniciar um contra-protesto dizendo que você, embora tenha esse sobrenome, não matou negro nenhum e que, portanto, a sociedade está sendo injusta com você e fazer um momento aí, propor a sua reflexão e o seu protesto pela conscientização. E não deixa de ter uma ponta de razão, mas o quanto isso é indevido nesse momento. Porque qualquer coisa que você fizer neste momento, imagina que o cara chamava Nagai e os caras entram no meu Facebook e começam a flodar de ódio dizendo que eu tenho que morrer. Nesse momento, se eu começo a tentar invalidar os protestos, eu estou partindo de uma causa justa, que é o fato de eu estar sendo injustiçado, e tentando anular uma coisa que na verdade deveria existir. E aí ela diz, então, como é que os amarelos eles podem participar desse movimento agora, demonstrando indignação junto, para que assim se perceba que isso é uma coisa que vai muito além da raça, que é um comportamento humano que a gente deve ter perante essas injustiças. Eu te convidei aqui porque você é bastante ativista e eu quero saber a sua perspectiva em relação ao que aconteceu, e depois eu vou tentar dar uma traduzida, porque eu quero que você tenha todo o direito de falar do jeito que você quiser, e eu vou tentar dar uma interpretada nisso para que as pessoas não te vejam assim num ponto muito extremo. Não sei se você entende a brincadeira. Eu entendi. A palavra é tua, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Vou fazer cópia do bordão dos amigos aí que fazem com o PDO. Mas fazendo analogia com o que o Nagai já falou aí, vamos lá. Não é porque a Chay nasceu em Florim, e Florim é zona República de Calfion, da República de Calfion, que ela não tem que se posicionar a favor dos Goblins. A gente sabe que o Goblin ou qualquer outro Chay, um gigante humano, ele pode seguir duas vias, ele ser um mancha, no caso do Goblin, ou ele trabalhar numa fazenda para sustentar a família dele. Falando de workers, né? Ou dos manchas, que são os bandidos que dentro do jogo que assaltam quem passa por ali. Pelo menos essa é a lore que a gente tem sobre os manchas. Mas a questão não é essa, tipo, posicionar ou não se posicionar, fica a questão sempre de quem tá não dentro do assunto, mas que fica como espectador. E quem se mantém como espectador, que assiste aquele espetáculo de horror, no caso, que presencia esse fato, que ele é testemunha, ele não precisa ficar só como espectador. Ele não precisa ter não sei a palavra, mas ele não precisa ficar apático naquela situação. Ele não deve ficar apático naquela situação, porque quando a gente fala disso, e aí você citou o colega de trabalho do como é que é o nome do cara? Como é que é o nome dele? Peraí. Não. Eu falo o policial que matou o George Floyd. O Derek Chauvin, o colega de profissão dele que ficou de olho lá, ele não tinha. Ele estava como espectador, ele conhecia o risco daquilo ali. E quando eu falo o risco disso, eu já fui lutador, hoje eu sou apreciador das artes de MMA. Então, tipo, a gente sabe como a submissão, que é algo treinado para você, dentro de uma luta, consciente do que você está fazendo, conseguir submeter o seu adversário ali para que você ganhe a luta, sabe os riscos que aquilo ali traz. E policial que provavelmente não tem treinamento, não sei como funcionam as academias nos Estados Unidos, vou dizer que não tem treinamento, ele tende a causar muito mais prejuízo
tentando aplicar qualquer tipo de golpe, seja pisando no pescoço, seja ajoelhando sobre o pescoço, seja aplicando uma guilhotina, um mata-leão, que são golpes de submissão, né? Que são de golpes de finalização que a gente fala. Esses golpes, eles, tipo, foram criados foram difundidos pelo jiu-jitsu, então a gente tem todo mundo sabe o que é isso. Não preciso ficar em detalhes, enfim. Mas quando ele toma essa posição de espectador e não age, mesmo sabendo que aquilo ali causa asfixia e que em 40, 50 segundos você desmaia uma pessoa e deixa ela inconsciente, e no caso do George Floyd foram aproximadamente 7 minutos, 7 minutos faz aí 7 vezes 60, e aí você tem a quantidade de segundos, divide por 50 e vê quantas pessoas você consegue finalizar nesse meio tempo. Então, quando você tem essa posição de espectador, você acaba sendo cúmplice. A palavra é essa. Sim. Você sai de espectador e se torna cúmplice. E é aquele que vai colaborar ou vai se tornar parceiro na ação. Então, se você não quer essa carga para você, você tem que agir. Então, o que eu penso é sempre da seguinte forma: se eu vejo um gigante ameaçando uma Shai, um Goblin, e eu estou presenciando esse momento, eu tento me mobilizar e mobilizar as pessoas ao redor para ajudarem, para socorrerem, na medida em que a gente não coloca a nossa própria segurança em risco. Então, se o cara está com uma metralhadora, a gente não vai todo mundo para cima do cara. É complicado a gente falar disso, sim, porque o órgão primariamente responsável pela segurança dos cidadãos é o próprio policial. O próprio policial. E quem mora na periferia não tem essa força, não pode contar com essa força. Conta com outras em oposição a ela, mas não pode recorrer a isso. A gente vive num patamar hoje no país, vou falar da situação brasileira, porque é onde eu entendo um pouco mais, né? É onde eu leio mais, é onde eu tenho mais informação. E quem quer saber um pouco mais, tem aí, gente. O que mais tem são conteúdos bons, portais bons, feitos por pessoas negras que podem inteirar vocês sobre isso. Um exemplo é o Geradesk. Vamos lá. 75% hoje das vítimas de homicídio no país são negros. 75% dos... Cara, sim, tipo, segundo o IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança, tipo, é a proporção mais alta da década. Então, não só no Brasil, mas mundialmente falando, a gente vive um momento onde um desrespeito, uma tendência pro forte controle autocrático ou ditatorial, e aí você entra, querendo ou não, em fascismo, ele tá muito à flor da pele e disfarçado de opinião. Então o que a gente tem são pessoas que acreditam que, por ter livre opinião, isso é um direito constitucional em vários âmbitos de direitos de vários países, eles acham que podem maquiar essas atitudes autoritárias e ditatoriais em opinião, autocríticas em opinião. Deixa eu te interromper e depois promete que você não perde o fio dessa meada. Pode ir. Eu tô muito desanimado de gerar conteúdo pro canal,
E quando eu penso, é porque aquele 5%, aqueles 10% muito convicto de que tem essa opinião e que está certo nela, nessa opinião aí que você está falando, Uhum. eles são muito barulhentos. Eles são muito barulhentos e eles atacam o conteúdo, e isso me desestimula, sabe? Porque às vezes eu me vejo como eu estou enganado, claro, mas como uma boa pessoa tentando conscientizar as pessoas para o bem, e aí aqueles 10% assim, de barulho soa como uma ingratidão enorme, e aí assim, desestimula a gente fazer. Mas aí quando eu escuto a Lari me dizendo isso, que eu acho tão bonitinho, cara, que ela diz: eu não reflito muito sobre as coisas e eu me acho influenciável. Mas quando você para falar as coisas para mim, eu paro, penso, entendo. Então, tem gente que não reflete sobre as coisas, e não é inteligência ou burrice, é desinteresse mesmo. A pessoa ela não reflete sobre as coisas, e aí ela escuta essa opinião, e essa opinião ela vem tão convicta que a pessoa se convence e começa a reproduzir. E é contra isso que a gente está aqui. Eu quero convidar as pessoas que reproduzem uma opinião que não é delas, porque é uma opinião confortável, a refletirem sobre a real realidade e de repente mudarem de pensamento. Eu quero que essa pessoa salve o mundo e salve toda a sociedade, acabe com a injustiça. Não, não dá, mas pelo menos é uma pessoa um pouco mais consciente. Perceba como eu tenho um argumento que ele se reproduz assim, né? Ele é imediato quando alguém diz: olha, 70% das vítimas de homicídio são negros, sempre vem e fala assim: não, mas é porque isso está proporcional à quantidade, à percentual da população. Por que isso é uma mentira? Vamos falar sobre as condições em que essas pessoas morrem. Tá, antes de eu falar sobre isso, só para falar sobre essa parte do que Uhum. eles fazem mais barulho, é que eles também agregam dentro do discurso deles uma forte não, uma política muito forte, uma filosofia ultranacionalista, onde a sociedade e a economia para eles, dentro do país deles, é ultra importante. Então, para pessoas que estão fragilizadas no momento político, como é o caso do nosso país, pessoas que não entendem política e pessoas que não conseguem discernir quais ações são para o bem do país e quais ações são para o bem de quem está à frente do país, elas são pratos cheios para essas pessoas. São pratos cheios para esses partidos que têm esse discurso filosófico, esse regime, enfim. Então, tipo, quando a gente fala sobre um discurso ultranacionalista, eu não estou dizendo que a gente não tem que defender a pátria da gente. Mas quem forma a pátria são as pessoas. E se a maioria da nossa pátria é preta e pobre, quem que a gente tem que defender? É só isso que eu vou deixar de questionamento para as pessoas. Mas assim, quando as pessoas indagam para você, 75% das pessoas que morrem hoje de homicídio no Brasil são negras e elas só morrem mais porque elas são maioria. Cara, É que para você é tão transparente, tão óbvio, mas imagina que você está falando para uma pessoa completamente incauta, assim. Por que isso é uma mentira descarada? vamos lá. Deixa eu só abrir um negocinho aqui, brabo. Uma calculadora 2 tempos, porque eu não sou bom de calcular assim, não. 38 menos 20. Tá, vamos lá. Essa semana não, ontem, eu li que o Tony Tornado estava completando 90 anos e que o pai dele, ex-escravo acho que eu não sei de onde o pai dele era escravo, não vou lembrar agora porque eu li o texto, mas enfim, completando 108 anos vivo, e que ele foi escravo durante muito tempo, mesmo depois da abolição da escravatura no Brasil. Ele fora e veio para o Brasil e ele ainda era escravo, trabalhou como escravo e tinha e hoje ele diz ter mais de 100 filhos, porque era o papel que ele ocupava dentro disso. Ele vivia para poder aumentar a quantidade de escravos. Então, quando a gente escuta, lê uma notícia isso, no dia 1º de maio de 2020, e lembra que a libertação dos escravos
foi em 1888, há mais ou menos 132 anos, e que provavelmente tem gente que viveu ainda esse período, a gente já tinha que dar uma pausa. Não, peraí, isso aí é recente. Porque quando essas pessoas foram libertas, elas não tinham condição de trabalhar, elas não tinham condição de se manter, elas saíram da escravatura e ficaram à mercê da sociedade. E aí a gente entra nesse processo histórico de criações das comunidades, etc, que eu já falei no vídeo anterior. Quem quiser pode ir lá ver sobre isso. Então todo esse número que compõe a população e que vocês dizem ser maioria, ela é a população e não tem o que ver. Então, se você trata que essa população não importa, você está desmerecendo 75% da população. E cara, todo mundo que tá por trás disso tem um real interesse, sabe? Tem, tipo... Você me fala uma coisa assim que me emociona, sabe? Porque as pessoas, elas são educadas desde o começo e induzidas a se verem como diferentes. No Brasil, desde sempre. E isso é uma coisa que eu achava que o Japão era diferente, porque quando eu fui pro Japão, eu falei, nossa, que legal, as pessoas se veem todas como um povo. E aí eu achava que isso era uma peculiaridade dos japoneses, até que eu conheci os peruanos. Os peruanos, eles se encontram em lugares, em outros países, e eles se abraçam, e eles se veem todos como iguais. E aí eu conheci os filipinos, e aí eu falei, cara... O brasileiro se encontra no Japão e não se mistura, porque fala, não, eu tenho que ver de onde que esse cara é e o que ele pensa, em quem que ele vota, e a gente não tem unidade. Então quando você escuta, mas morre 70% de negro porque 70% é negro mesmo, e aí você me vem com essa perspectiva, não, pera, são população, eles são o nosso povo. Eles são parte do que a gente faz parte. E isso, qualquer pessoa que queira lutar contra o que a gente está dizendo vai conseguir relativizar e falar, não, então você mesmo está se contradizendo, porque você está dizendo que é todo mundo igual, então na verdade é todo mundo igual. E meio que não, o que você percebe é que os negros têm um tratamento completamente diferente, eles sofrem muito mais e eles são estatística dos homicídios, e aí assim, não faz diferença a proporção deles na sociedade, uma vez que a vida que eles estão levando é completamente diferente, né? A gente tem... É básico. Quanto seu fenótipo, e aí a biologia, mais você parecer com um negro que foi escravo, com o que tem traços afrodescendentes, de a descendência africana, você vai sofrer mais. E quanto mais você parecer um europeu branco, mais você vai querer se segregar dessa parte da população. Ponto. E aí, assim, uma parada que eu devo dizer bem claro a gente tem... Como o Brasil é um país muito miscigenado, e isso é o que gera essa desunião a princípio, junto com, lógico, política e falta de educação. São três fatores principais, na minha opinião. E já não estou citando nem texto, nem nada exclusivo, é minha opinião. Junto com isso, a gente tem algumas populações de imigrantes que vieram para o Brasil e que tem uma cultura muito forte de ancestral, que o negro não tem, porque ele não sabe de onde veio, e isso eu já falei no anterior, que faz com que essa parte de descendente de imigrantes, elas se liguem mais a essa ancestralidade do que ao atual povo que ele faz parte. Então, tipo, você tem descendência japonesa, e aí você se acha mais japonês do que brasileiro. Não estou dizendo que é o seu caso, né? Você acha mais japonês do que brasileiro. Então você se vê mais como japonês, porque você está ali na liberdade, você está ali trabalhando com isso, trabalhando rodeado de pessoas, e você entra ali numa faculdade onde não tem tantos negros, mas tem mais brancos, e aí você consegue ter mais ou menos a perspectiva do que o oriental que foi para a Europa, ou do oriental que foi para a América do Norte, e não se mistura tanto com os negros. É uma questão também cultural de vocês
Não vou entrar nisso porque não é minha. Mas até que a gente já conversou antes sobre isso, de querer manter pessoas japonesas como japoneses, etc. E você acaba criando essa visão de espectador, onde você não tem essa empatia pela pessoa, por ela ser negra, mesmo ela sendo brasileira e você brasileiro. E você acha que não deve agir, então você toma o lado de quem tá agindo ali contra o negro, pelo simples fato de não fazer nada. Então, tipo, a gente não é 1, 2, 3 fatores que fazem esse tipo de segregação. O Trump, é engraçado falar isso, falou nesse domingo, dia 31, esse domingo, tô falando de notícia de hoje, que incluiu o movimento antifascista como uma onda de organização terrorista. Então, tipo, se você tem uma manifestação que vai contra aquilo que o líder, que a grande parcela, a pequena parcela da população, mas de grande valor monetário, acha que não deve, ela vai começar a criminalizar isso, e ela começa a criminalizar o negro desde sempre. Então, a gente tem aí nosso governante bebendo leite, temos aí pessoas miscigenadas, pardas, bebendo leite em apologia nazista, claramente. Nada contra o leite, mas é algo contra o leite usado como símbolo. Não, só pra deixar claro. Só pra deixar claro. Pelo amor de Deus, gente, leite faz bem pra quem quer tomar e quem gosta de tomar. Eu não tomo leite porque eu acho nojento, mas isso aí é uma questão minha de quando eu vi o processo de leite. Então vamos abrir um parênteses aqui. Você que tá perdido nessa história que não manja nada, você não precisa nem buscar o significado original desse leite sendo tomado dessa forma como está sendo feita. Imagina o seguinte, imagina você vendo um monte de brancos, levantando a mão e fazendo aquele símbolo de cumprimento nazista. O que nós estamos querendo dizer aqui é que nós não temos nada contra a palma da sua mão. Quando a gente diz que a gente não tem nada contra o leite, a gente não tem nada contra o leite e nada contra a palma da sua mão. O que a gente tem contra a simbologia desse ato de mão levantada, que se você não sabe o que significa, você não deveria usar. Porque esse tipo de cumprimento nazista, o fato de você não saber o que ele representou, não te exime do fato de estar fazendo intencionalmente, sabendo que é isso. Então, tem adolescente que acha legal ser nazista porque é fascinante, é uma fase da vida em que você está fascinado pelo poder e pela força. Então, quando você levanta a mão, se você está fazendo apologia a isso, sem saber todas as crueldades e sem saber toda a aberração, você é culpado do mesmo jeito e deveria ser preso da mesma forma. A ignorância não justifica o ato, desculpa. Agora. Só para vocês entenderem, os ultranacionalistas brancos fazem manifestações bebendo leite para chamar a atenção de um traço genético conhecido por ser mais comum em pessoas brancas do que em outros, que é a capacidade de digerir lactose quando adultos. Então, eles usam desse artifício como se fosse uma evolução para provar a ideologia racista deles. Ponto. Eu não tenho nada contra o leite. Eu não bebo leite porque eu não gosto. E eu não bebo leite porque eu não tenho esse negócio aí. Porque pra você dá ruim. Exatamente. Eu bebo leite quando eu quero cagar, literalmente. Depois eu converso sobre isso. A gente pode falar sobre a indústria leiteira, porque eu gosto de criticar a indústria leiteira. Indústria leiteira, eu moro em Goiás, em Goiânia, já vi fábrica de leite, já vi fazendas de leite, posso criticar elas. Conheço gente que trabalhou em laboratórios químicos de indústria de leite e vocês não sabem o que bebem. Eu tenho as minhas ressalvas também, mas é porque eu não tenho. É lactase que chama? Não sei como que chama esse negócio aí. É lactase. Eu não tenho isso e por isso que eu tenho birra, mas vamos lá, quem bebe leite é o bezerro da vaca, não é o boi. Exatamente. Ninguém tem lactase naturalmente no estômago.
E aí, assim, a Lana, ela bebe leite da mãe dela, porque ela não tem 1 ano ainda. E depois a gente vai buscar cálcio em outras fontes. Não precisa ficar tomando leite o tempo inteiro. Nada contra, pelo amor de Deus, nada contra quem toma, porque tem o hábito desde pequeno de fazer isso. Uhum. Só. Uhum, Enfim. Voltando ao assunto. Então, quando a gente tem esse tipo de viés onde você. Nossa, você idealiza, você coloca num pedestal alguma coisa e tenta criminalizar a outra, você cria essa discrepância. E, e por mais que vocês não acreditem ou estejam fechados para manifestações, movimentos antifascistas e pró-democracia são importantes para vocês. Porque vocês estão inclusos nessa parte. O uhum. poder de votar, o poder de decidir quem está à frente é seu. Então, se um monte de gente com a pluralidade cultural, com a pluralidade étnica se movimenta e vai à frente porque garotos negros estão sendo assassinados no morro pela polícia, tem seu corpo sumido por 24 horas encontrado no IML e nunca mais vão falar um oi para sua mãe, é porque alguma coisa tá errada. Uhum. É porque tem alguém no poder, no maquinário político, no maquinário estatal, que está inviabilizando você de enxergar essas pessoas. E se você fala para mim que mesmo enxergando você não quer ou não simpatiza, tudo bem, mas vai tomar no seu cu. Tá, agora. Porque você é uma pessoa desgraçada da cabeça e precisa de um tratamento terapêutico. Eu gosto sempre de defender a ignorância, não no sentido de comportamento agressivo, a ignorância de falta de conhecimento e falta de reflexão mesmo. Por isso que eu acho que a gente faz muito bem quando a gente propõe reflexão. Não são todos que vão se sentir estimulados a refletir, mas uma pequena parte ali talvez um dia volte para agradecer. É como eu voltei para agradecer inúmeras pessoas que me fizeram pensar sobre determinadas coisas. Eu quero citar um exemplo aqui, e eu vou usar essa história que acho que eu nunca contei, mas vai ser uma dessas histórias que eu vivo contando no canal e tirando lições dela. Uma vez eu estava conhecendo uma, uma pessoa e ela era uma pessoa bastante amargurada, sabe? Porque ela tinha uma vida bastante difícil. Ela trabalhava pra caramba e ela batalhava muito pelo dinheiro dela e pelas coisas dela. E se tinha uma coisa que definia essa pessoa era o ódio mortal que ela tinha pelo próprio irmão dela que morava com ela. E assim, você percebe que o contrário do amor é o desprezo, porque quando você tem muito ódio e essa pessoa ela ocupa muito espaço na sua vida porque tem um caso mal resolvido. E ela dedicava boa parte da vida a culpar e a responsabilizar o irmão pelas coisas que ela tinha que viver. Interessado nisso e querer saber por que esse irmão era tão ruim assim, na infância inteira eles tiveram que dividir recursos porque a família era muito pobre. E aí o irmão dela acabava caindo no favoritismo dos pais. E aí ele sempre ganhava uma porção de recursos mais do que ela. E aí ela que teve que sempre aprender a lutar pelas coisas dela, ela começou a trabalhar muito cedo. E o irmão dela procurava emprego e não conseguia. Ela até admitia que ele fazia o máximo, mas ele não conseguia se estabilizar no mercado. E o que ela fazia? Ela comprava as coisas para ela e deixava. É engraçado, né? Tipo, me comoveu bastante escutar uma história de tanto ódio poder vir de coisas tão pequenas. E ela comprava as coisas dela e deixava no armário. E quando eu digo coisas assim, é tipo bolacha, chocolate, sabe? E o irmão dela que ficava o dia inteiro em casa, ele comia, e ela trancava, mudava de lugar e escondia, e por fim ele acabava comendo parte daquilo. E esse era um dos maiores motivos, esses dois, né, eram, entre outras coisas pequenas, eram os maiores motivos pelo qual ele odiava ela tanto. E assim, eu terminei bastante comovido, e eu falei, imagina se você, sei lá, ganhasse 10 mil reais por mês, que na época em que eu conheci ela, isso era uma quantia bastante razoável. Imagina se você ganhasse uns 10 mil reais por mês. Você doeria tanto assim você ver que ele pegou sua bolacha?
talvez você até comprasse bolacha para ele. O que eu tô querendo dizer é que assim, o problema tá na sua vida muito dura e tá na falta de recursos para você. Assim, eu gosto de usar essa pessoa como modelo da nossa vida na sociedade brasileira. Falta dinheiro para educação, falta dinheiro para saúde, falta dinheiro para uma série de coisas básicas que a gente precisa, e aí você vai lá e vê o outro ganhando Bolsa Família, e a sensação que a população, muitas vezes branca, tem é exatamente essa, de que ele está se esforçando, ele está trabalhando, ele está fazendo muita coisa, e quem são favorecidos são os outros, aqueles que não conseguem. Só que nesse caso, o inimigo não é o outro. Não que o irmão dela esteja certo em fazer o que estivesse certo em fazer o que fazia, mas o inimigo de verdade, não dá para achar que a pessoa não vai comer estando ela passando fome e tendo no armário comida. Não dá para esperar isso da pessoa. Primeiro estômago, depois a moral. Então, o maior problema daquela família não era a moral do irmão, talvez era a escassez de recurso desde o começo. E se ela viesse de uma infância mais abastada, e se ela tivesse uma renda mais fácil, uma vida mais fácil, talvez ela fosse até mais complacente, e talvez ela fosse até mais caridosa com o irmão. O nosso objetivo, então, ele deve ser a riqueza, e não a violência, no sentido de reprimir a criminalidade daqueles que não estão em condição de fazer melhor. Não estou defendendo o crime, eu estou dizendo qual deveria ser o nosso objetivo. Porque a gente elegeu um presidente que falou que ia fazer o quê? Ia matar bandido. Como se isso fosse resolver o problema, e não dá, porque se você tem 70% da população passando fome, você tem 70% de bandido, e o que você vai fazer? Matar 70% da população, ou pensar uma forma melhor de tirar riqueza para toda a sociedade, para que cada um tenha o seu e ninguém tenha que ir lá roubar do vizinho? E aí sim, tendo todos bastança, aquele cara que rouba sem ter um motivo justificável, aí sim ele deve ser punido. Eu acho que esse deveria ser o nosso norte, é para isso que a gente deveria estar se conduzindo. Uma última coisa, que até foi por isso que eu coloquei aqui o negócio do gigante, da Shai e do Goblin. Teve uma hashtag que estavam subindo, e se eu não me engano era Black Lives Matter. Não sei se você chegou a ver isso. Não, na verdade isso aí é desde sempre, né? Desde sempre. E ela estava subindo muito. A vida do negro vale, a vida do negro vale, a vida do negro vale. Então vamos para a nossa analogia de BDO. Imagina que o gigante matou o Goblin. E aí a Shai foi lá e se revoltou e falou assim: Goblin Lives Matter. E aí o gigante que matou, aliás, o presidente de Calf é um gigante. Tô cometendo uma agressão contra a Laura aqui. Imagina que o presidente de Kaufman fosse um gigante e ele precisava acalmar os ânimos da população. Uma excelente técnica de defesa para desconversar a coisa. No meio de uma revolta Goblin, onde está todo mundo falando que a vida do Goblin importa, é uma técnica de dispersão falar assim: não, somos todos de Kaufman, a vida de todo mundo importa. Ou seja, não tem essa de a vida. Então eu começo a menosprezar e a desprezar a hashtag que subiu de Goblin Lives Matter, e eu falo: não, o que importa é a vida de Kaufman. Só que quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um migué na conversa, e aí eu estou tentando inspirar a unidade nas pessoas e desprezar uma coisa muito importante ali, que era uma pauta Goblin sobre a necessidade de justiça que eles têm. Então, o que aconteceu? Essa hashtag, pessoas estavam tentando neutralizar essa hashtag Black Lives Matter, dizendo All Lives Matter. E quando você escuta isso, quando você lê isso, você fala: nossa, que bonito, né? Somos todos iguais mesmo. Então, sim, a vida de todo mundo importa. Só que disfarçadamente você está usando uma hashtag de uma visão utópica da sociedade, que seria o ideal, mas é utópico da sociedade, para tentar diminuir a pauta de alguém que é muito importante. Por isso que eu coloquei no meu Facebook lá, que quando você fala que
quando você é apresentado pautas indígenas e aí você rebate de forma agressiva, dizendo não existe população indígena, o que existe é o povo brasileiro, você está usando um discurso muito bonito de união. Você está usando um discurso muito bonito de união, mas na verdade você está diminuindo as pautas indígenas e dizendo que elas não precisam de atenção, quando na verdade elas precisam justamente pelo fato de ser minoria. A gente não fala nem sobre diminuir, a gente fala sobre inviabilizar. Sim. É quando você para de prestar atenção nisso, porque isso faz parte de um todo. E, inclusive, voltando a falar do Gila 10 lá, eles publicaram um texto falando onde o racismo explica 80% das causas de morte do negro no país. E aí a gente volta naquela estrutura. Mas isso aí é problema socioeconômico, não sei o que, o percentual de negros assassinados no Brasil 132% maior do que do branco, porque eles não levaram em conta o aspecto socioeconômico. Mas aí eu te pergunto. A gente não observa a variável socioeconômica. Mas você pensa, o que mais reforça a tese do racismo é que as características socioeconômicas são afetadas por ele. Então, vamos lá, exemplo básico. O negro sofre discriminação no mercado de trabalho. Ele tem dificuldade de acesso de posto de trabalho qualificado, ele sofre bloqueio de oportunidade, o crescimento profissional dele não acontece. Pronto. O cara desce para a parte pobre da sociedade. Então são as pequenas coisas que geram as grandes coisas. Então eu tenho hoje em dia não mais, mas eu já falei várias vezes que assim me abriram muitas portas o mero fato de eu ser asiático e de eu ter investido em camisas muito caras para eu me apresentar nos escritórios para onde eu ia. Então eu tinha a clara percepção de que não era só competência de trabalho, que eu tive a oportunidade de começar a dar aula para determinadas pessoas, porque eu aparecia com uma camisa legal indicada por uma pessoa que era respeitada lá dentro, e foi essa aparência, numa mistura do fenótipo asiático e de uma camisa cara que eu comprei, que transparecia competência, capacidade, e que me deu a oportunidade, e foram essas oportunidades que me deram experiência, e foi essa experiência que me abriu mais portas. Então talvez hoje, quando alguém me procura, porque já é a terceira geração de alunos online, sem eu nunca ter visitado um escritório, eu não teria essa bagagem, eu não teria essa experiência se não tivesse me aberto portas lá atrás. Então, porque no nível inconsciente, a pessoa ela gostava mais de ser vista com um asiático com uma camisa cara, porque era melhor para a imagem dela dentro da empresa do que com um negro com uma camisa velha, esse mero fato já coloca a gente em situações díspares aí, em que uma pessoa que não teve essa oportunidade, ela pode ser indo cada vez mais deixada de lado, ao ponto em que ela não tenha outra alternativa para lutar pela subsistência que não seja por alguma maneira ilícita. Então, essa é a importância do reconhecimento do privilégio. Aí eu tenho que dar todo o meu dinheiro para esse cara? Não estamos falando disso, mas pelo menos a conscientização de que as oportunidades não são as mesmas. Pode falar, agora eu paro de interromper. Cara, 56% da população brasileira é preta e parda. Ponto. Dentro dessa faixa é a maior taxa de analfabetismo. Criança, em 2017, 51%, eu acho. 51% das crianças até 5 anos que morreram por causa de causa evitável, doença, falta de vacina, tudo mais, eram pretas. Enquanto só 39% eram brancas. A disparidade educacional que a gente tem nesse país é gigante. É gigante. Enquanto de 2016 a 2018 a gente tem um percentual de 9,1 registrado entre analfabetismo dos negros, a gente só tem 3,2 entre os brancos. É 2 vezes mais, né? Vamos dizer assim. Do parto da criança negra até a morte dela, ela tem muito mais risco de morte. Isso que eu já falei. De concluir o ensino médio, se a gente for parar pra ver,
a proporção de pessoas entre 20 e 22 anos que compõem esse nível, 61% era branco, 61 era preto e 76 eram branco. Tipo, aí você fala, ah, beleza. Concluir ainda uma taxa boa. Aí você entra nas taxas de abandono escolar, que vai para 30,8%, 28%. E compara com os negros, que é de 12%. Entendeu? Então, tipo, isso assim, sem falar de coisas de hoje. Um risco de morte de uma pessoa negra por Covid-19 é 62% maior no estado de São Paulo do que de uma pessoa branca. Porque é mais difícil o afastamento social, é mais difícil a conscientização, a educação, Cara, uma série de coisas. Como que alguém se afasta socialmente numa casa de 4 metros quadrados? Uhum. Tipo, entendeu? Como é que uma pessoa que tem uma casa de 3 cômodos e moram 5 pessoas ali dentro se afasta socialmente, sendo que o pai e a mãe continuam trabalhando, igual aconteceu, por exemplo, elas são donas de casa, são prestadores de serviço, são agentes de limpeza e precisam trabalhar porque as famílias não tem como fazer home office, né? Porque home office é uma coisa querendo ou não, cara, todos os empregos, a maioria dos empregos, não vou falar todos não, a maioria dos empregos destinados à população negra, eles são de baixa qualificação. E esses empregos, eles não dispõem dessa possibilidade de fazer um home office. Então as pessoas que não podem trabalhar estão sendo demitidas. Uhum. Lógico, tem o auxílio do governo, tem os R$200 que o Guedes queria pagar aí pra vocês. Enfim. Então, quando a gente... Deixa eu só concluir aqui, né? Então, quando a gente fala, a gente começa a pôr fogo nas coisas. Porque o George Floyd morreu. Não foi porque o George Floyd morreu, né? Uhum. O George Floyd foi o que aconteceu agora que estourou, velho. Estourou, foi a gota d'água. A gente tem aí pessoas... fica difícil de falar. Enfim, a gente tem pessoas sendo assassinadas todos os dias, majoritariamente negras. E a gente tem deputados como o do PSL que falou antes do Dia da Consciência Negra que não tem que se importar se a polícia matou um bandido negro, um bandidozinho negro, na hora que subiu a favela. Entendeu? E aí ela sobe lá, mata o João, some com o corpo 24 horas para depois a família encontrar o ML. O dia que isso acontecer numa comunidade branca, alguém vai preso 24 horas. Alguém aparece morto. E a justificativa é assim. Cara, é muito. Eu não sei. Não sei como algumas pessoas não conseguem chegar. Pra mim é muito discrepante. Quando você vê uma pessoa com um codinome nazista, como a Sarah Winter, organizando um protesto na frente de Brasília, com pessoas encapuzadas e com tochas na mão, não terem intervenção política. Mas aí hoje torcidas de futebol igual a do Flamengo, igual a do Corinthians e do Palmeiras saem no movimento pró-democracia e são recebidos com bomba de gás lacrimogêneo. A gente tem pessoas passeando na rua com tacos de beisebol, senhoras de seus 50 e todos anos, eu acho que aquele botox não engana ninguém, sendo abraçadas por policiais falando que ela não tinha intenção de usar aquilo como arma. E aí a gente tem estudantes de federais que estão ali lutando por um embargo, lutando contra um embargo de verba que vai impossibilitar muitas pesquisas, sendo recebido com tiro de bala de borracha. E aí eu tenho que escutar que inversão de valor é você dar oportunidades iguais para as pessoas, sendo que a gente já sabe que se você nasce branco, você já tá 30 metros à frente. Sim.
Então, É engraçado porque eu trabalho com muita gente que se adaptou a home office e como eles já trabalhavam em grandes escritórios, eles não tiveram muito impacto e na verdade as mudanças elas foram só positivas. E pera, antes de culpar as pessoas, eu vejo que ela trabalha desde, tipo, há 20 anos ela trabalha cercada de pessoas que são colegas dela e que têm a mesma realidade que ela e assim, é ficar 10 horas por dia trancado num escritório com pessoas que trabalham na mesma empresa que você, tendo pouco contato ou convívio social com outras pessoas que são fora desse meio. Então é engraçado como eu escuto histórias e eu preciso concordar com elas de que está sendo uma ótima oportunidade para elas trabalharem em casa e que depois que essa pandemia passar, vai ficar um legado que vai ser ótimo, que a empresa vai economizar dinheiro com instalações, com escritórios comerciais e vai dar mais qualidade de vida para as pessoas ficarem em casa. E ok, elas, da perspectiva delas, acharem que isso é ótimo, só que elas são extrema minoria. Então é como se eu falasse que tá tudo bem a gente ficar home office, porque eu trabalho em casa e assim tem que se levar em consideração tudo que todo o resto da população está sofrendo. E muitas delas elas pedem para trabalhar assim porque não tem outra opção, senão isso. E elas não deveriam ser impedidas, elas deveriam ser orientadas e protegidas. E essas maneiras de proteção e de prevenção é que deveriam estar sendo discutidas. E não que as pessoas têm que ficar em casa para salvar a sociedade. Aí eu estou misturando os temas dos vídeos e porque minha cabeça tá correndo muito rápido já. não, só para direcionar aqui. Black Lives Matter, criado lá em 2013, nascido como um movimento e virando agora eu não sei se eles são uma organização, se eles são enfim, agora são uma organização. Eles nasceram da necessidade de que pessoas negras precisavam defender pessoas negras. Então, tipo, quando o Trayvon Martin, de 17 anos, foi morto por um vigilante lá em 2013, a gente teve que se organizar contra a absolução do cara que matou ele. É porque a gente já chegou no limite onde a situação não tá mais tolerável. Tipo, ela nunca foi tolerável. Foi tolerável. Mas a gente precisa se unir para poder dar a voz e lutar contra o que está acontecendo. Então não é por causa de um garoto de 17 anos morto em Stanford, na Flórida. Não é por causa do George Floyd morto recentemente. São porque, querendo ou não, a máquina, o Estado, dirigido por essas pessoas, ela continua usando da polícia, usando do racismo estrutural, do racismo vigente, para poder acabar com vidas de pessoas negras. E você, como branco, que não aceita isso, você tem que se manifestar e apoiar esse tipo de pessoa. Apoiar esse tipo de movimento. Eu quero encerrar fazendo uma citação do vídeo anterior, porque eu fiz um vídeo falando da Anitta, e é o último vídeo. Inclusive, eu lembrei de um negócio, peraí que eu tenho que te mandar um texto do próprio Geledé sobre a Anitta. E o que eu falei no vídeo anterior é que assim, o nosso conhecimento ele só progride a partir do ponto em que ele está. Então você precisa admitir aquilo que você não sabe para conseguir aprender mais a partir dali. Então, nessa conversa que a gente teve, eu não sabia a origem da hashtag Black Lives Matter. E assim, conversar com você faz com que determinadas hashtags e determinadas manifestações demonstrem que por trás dela existe uma grande profundidade, que caso eu tenha interesse eu possa descobrir porque você pode me contar, e escutar você é muito mais produtivo do que simplesmente achar que eu não sou seu agressor. Não sou mesmo, mas assim, de forma inconsciente talvez seja. Então é mais produtivo pra gente que eu discute, que eu aprenda com você, do que simplesmente passar do pressuposto que eu não estou fazendo nada errado e começar a reproduzir uma opinião defensiva sem reflexão.
That's it. Justo. Eu só quero falar uma última coisa. Sim. Para todas as pessoas aí que realmente acreditam que os protestos, as lojas sendo queimadas, as ruas sendo paradas, toque de recolher sendo declarado, acreditam que passaram do limite, só pensa assim. Quantas lojas a gente tem que queimar até a gente ser ouvido? E sabe que a pressão tá, não estou fazendo apologia à destruição, mas eu também entendo que em protestos de grande proporção, elas são formas de manifestação válida, sim, porque elas causam indignação e conscientização, que é o que se busca em primeiro lugar, mas as palavras ditas sem esse tipo de manifestação, elas não estão sendo escutadas. Eu acho que isso vai meio que ao encontro disso que você está me falando. Vocês dizem, vocês falam sobre as pautas de vocês todos os dias e não estão sendo escutados em relação a isso. E aí está claro que as pessoas, que os políticos, eles não são influenciados por policiais e pela população. Eles são influenciados por pessoas de capital, de poder político e econômico. Essas pessoas, quando são diretamente atingidas por esse tipo de protesto, não estou falando do seu tio que batalhou a vida inteira para ter uma loja de televisão e roubaram a televisão dele e quebraram, não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando pessoas de capital, elas são afetadas por manifestações públicas desse porte, elas começam a intervir e colocar pressão no poder político, e é isso que a gente quer. É isso que a sociedade deveria querer, e não se trata uma coisa de direita e esquerda. É uma pauta humana, porque numa sociedade mais pacificada e numa sociedade com o mínimo... A gente não precisa de igualdade, não. A gente precisa que as pessoas tenham o mínimo de dignidade e de condições de vida. Aí todo mundo vive melhor e vive em mais segurança. Quer encerrar com alguma outra coisa? Não, eu só quero que você coloque a imagem que eu mandei pra você aqui no privado do Discord no final do vídeo. Calma aí. Eu vou achar aqui e eu vou colocar, senão eu vou acabar mostrando umas coisas que não deve. Não. Eu vou colocar de... Vou mandar pra você no Facebook. Sim, eu vou colocar lá de capa do vídeo. Você coloca só isso. Vou mandar pra você. Obrigado, cara. Do fundo do coração, obrigado pelo teu tempo e pela amizade de sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando pra quem quer ouvir e por poder falar desse assunto que é tão complexo, mas tão de fácil resolução por parte de quem quer se inteirar, né? Eu digo fácil resolução porque as pessoas que querem agir, elas vão e agem, elas não precisam de uma motivação além de uma conversa e um entendimento um pouco melhor. E só pra quem falar, eu visto vermelho e preto e sou antifascista. Quem quiser me achar no jogo, só caçar lá e pode matar. Valeu, cara. É isso aí, velho. Isso aí.